narrativa de hoje é uma porta para se abrir pelo lado de dentro. E por que é pelo lado de dentro? A gente vai ter que mexer em coisas que a maioria das pessoas já está ali conceituado, já está fechado há muito tempo. E quando a gente fala de alta performance, a gente está falando de muitas visões de posicionamentos de mundo, muitas visões de estratégia. Então, a alta performance, ela precisa ser tratada a todo tempo, até porque hoje em dia a alta performance ela pode ser até perigosa quando a gente fala no cunho da saúde mental, por exemplo. Né? Quantas pessoas são cobradas por alta performance estão acabando, né, com burnout, acabando com a saúde mental e até destruindo lares, enfim, negócio. Então, hoje o bate-papo é sobre alta performance e hoje eu vou provocar uma transformação de conceito dentro da cabecinha da turma. Então, sejam bem-vindos, preparem-se aí nas cadeiras, preparem o papel e caneta, porque hoje a aula vai ser bem bacana, porque a gente vai trabalhar um tema que muitas pessoas buscam, que é alta performance. No final do dia, todo mundo quer performar, todo mundo quer buscar o seu melhor, todo mundo quer buscar o seu limite. E hoje você vai entender que nem sempre esse é o caminho mais inteligente. Hoje a gente vai falar muito sobre conceitos de alta performance, então é uma confusão, e no primeiro aqui momento do nosso bate-papo, eu vou estar separando um pouquinho isso, o joio do trigo, para deixar cada vez mais claro o que é alta performance, qual a diferença do alto rendimento, e por que a estratégia da alta performance, para a maioria das pessoas, está errada. E hoje a gente vai limpar esse assunto, hoje a gente vai conseguir conceituar isso de maneira muito tranquila. Então, sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo, a nossa aula semanal. Toda terça-feira a gente está aqui trazendo um conteúdo, trazendo um processo novo, uma reflexão nova, e a provocação, o confronto aqui é o nosso perfil principal. Então, hoje também tem uma novidade bem importante. Até o final da live eu vou estar entregando para vocês um grande presente. Então, para quem está chegando agora, para quem está me assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo e já vai se preparando para o presente aí, se ficar comigo até o final. É um grande presente, uma grande oportunidade aí para quem gosta de performance, para quem precisa destravar carreira, aumentar vendas, melhorar seus negócios. Hoje é uma grande oportunidade para isso acontecer. Se você está chegando agora, diz para mim se está me ouvindo bem, se o som está chegando bacana para você aí, se a imagem está boa, se nós podemos continuar aqui o nosso bate-papo. Eu já vou entrar na nossa primeira pauta de hoje, que é separar alta performance de alto rendimento. Você sabe a diferença de alta performance e alto rendimento? Qual que é a diferença? Algumas pessoas confundem isso. E aí acaba direcionando energia ou gastando energia com aquilo que talvez não seja tão interessante. Então hoje a gente vai estar separando o joio do trigo, o que é alta performance e o que é alto rendimento, para que a gente possa começar a construir a nossa narrativa da aula de hoje. Outro ponto importante que a gente vai tratar aqui hoje é: você vai entender que tudo que você sabia de alta performance não era bem aquilo que você entendeu. Ou a verdade que te contaram não era tão verdade assim. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas acredita que alta performance é entregar o seu máximo, é trabalhar mais, é suar mais. Alta performance é como se fosse algo que é esgotar as possibilidades. E hoje você vai entender que não é nada disso. Entregar alta performance é outra coisa. Mas antes de a gente entrar no conceito de alta performance e desconstruir, vamos dizer assim, o que é alta performance que foi construído ao longo do tempo no mercado, a gente precisa separar um pouquinho o que é alta performance de alto rendimento. E se você está chegando agora, o que eu estava falando antes aqui, a gente vai estar entregando um presente no final da live, então já compartilha essa live com alguém, convida um amigo aqui para também estar junto para receber esse presente aqui, receber essa grande oportunidade durante essa live aqui. Vai ser muito bacana, é uma grande projeto que quero compartilhar com vocês, uma grande oportunidade para quem estiver com a gente até o final. Então, para começar nosso bate-papo hoje, a gente vai separar, primeiramente, o que é alta performance e alto rendimento. Precisa separar o joio do trigo, porque antes de você entender que alta performance, tudo que contaram para você não é verdade, você precisa separar também um pouquinho os conceitos de alta performance e alto rendimento. Alto rendimento, a gente vai ouvir muito falar nos esportes, em vendas. Alto rendimento, a gente sempre tem que levar em consideração que é algo muito imediato, que é algo de curto prazo. Então, quando a gente fala de alto rendimento, a gente está falando de algo imediato, de pressão imediata para entregar um resultado. Então, nesse sentido, a gente está conceituando aqui o seguinte: quando alguém falar para você que você está com rendimento baixo,
ou que você precisa aumentar o seu rendimento para entregar um alto rendimento, a gente está falando de algo imediato. Se a pessoa estiver falando qualquer coisa diferente disso, ela não sabe do que está falando. Então, quando a gente fala de alto rendimento, a gente está falando de curto prazo, de pressão a curto prazo, de entrega a curto prazo. E é aqui que muitas pessoas se perdem, confundem alto rendimento com alta performance. Mas qual a diferença, Raul, de alto rendimento para alta performance? Quando a gente fala de alto rendimento, eu falei para você aqui que é curto prazo, imediatismo, né? Pressão para o curto prazo, para um tiro, né? A gente vê muito isso no esporte. Quando a gente fala de alta performance, a gente está falando de longo prazo, é uma construção. A alta performance é uma construção. Então, a grande diferença de alta performance e alto rendimento é que o alto rendimento é curto prazo. E por que as pessoas têm se confundido entre alto rendimento e alta performance? Que quando a gente fala de alta performance de longo prazo, algo mais constante, mais a maratona e o curto prazo, mais uma corrida de 100 metros, quando eu confundo isso na minha estratégia, na minha empresa, na minha carreira, no meu comportamento, nos meus negócios, eu posso desalinhar tudo aquilo que eu estou construindo. Então, quando eu falo de alto rendimento, eu estou falando de algo de curto prazo. E quando as pessoas transformam isso na estratégia, o que acontece? Estresse, burnout, pessoas extremamente tensas. E uma coisa que não pode ter dentro de negócio, uma coisa que não pode ter dentro de um processo para conquistar alguma coisa de verdade, altos resultados, resultados legais, eu posso ter pressão, mas eu não posso ter tensão. Então, quando eu tensiono demais o time, buscando o alto rendimento, eu vou estar pressionando a curto prazo e desconstruindo daqui a pouco a estratégia de longo prazo. Então, a primeira grande entrega desse bate-papo de hoje, essa aula de hoje, é separar, antes de nós entrarmos no verdadeiro conceito de alta performance, é alto rendimento a curto prazo e é o que gera estresse e pressão. Nem sempre isso é o melhor caminho, porque se eu não tiver uma estratégia que justifique a busca desse alto rendimento, eu posso estar matando o meu negócio, posso estar matando a performance do meu time, e é isso que é importante separar. Então, quando a gente fala de alta performance, a gente está falando de algo de mais longo prazo. Então, por isso que precisa ter uma jornada bem construída. Quando eu falo de alto rendimento, estou falando de curto prazo. E assim, eu consigo segregar e separar algumas confusões que alguns gestores, alguns líderes e alguns profissionais fazem. Alto rendimento, curto prazo. Alta performance, longo prazo. Um é um tiro curto e o outro é uma jornada. Se você confundir as duas coisas, se você não entender, você pode estar literalmente complicando a sua entrega no final do dia. Então, primeira entrega aqui, primeiro entendimento, alta performance é uma coisa, alto rendimento é outra. Alto rendimento é curto prazo, alta performance é longo prazo. Vamos falar um pouquinho de alta performance agora, entrar no nosso tema central. Lembrando sempre, para quem ficar até o final, vai receber um presente, um baita de um presente meu aqui até o final da live. Tenho certeza que será transformador. É algo único, não estava sendo pensado para a live de hoje, mas queimou no meu coração de a gente colocar para quem estiver com a gente aqui acompanhando essa live de alta performance, esse presente. Então, fique aí com nós até o final, mande, compartilhe a live para que a gente possa trazer mais gente para ganhar esse presente, né? Então, esse entendimento do primeira entrega aqui é, toda vez que eu coloco pressão em alto rendimento, eu transformo em tensão. E todo mundo que está tenso, em vez de entregar o resultado da jornada de alta performance, acaba quebrando tudo, atropelando, ignorando a estratégia. Então, essa é uma armadilha importante. Mas hoje eu vou te falar uma coisa mais profunda, e eu falei no início aqui, alta performance tem muitas crenças que foram construídas ao longo do tempo. E eu fui vítima disso. Vivi muitos anos da minha vida confundindo alta performance. O conceito correto de alta performance. Inclusive, eu faço mentoria de alta performance, eu tive que reconfigurar tudo a partir do conhecimento, a partir do momento que eu entendo. Cai a ficha, literalmente, para quem é mais novo do que eu, cai a ficha, faz o download de que é alta performance. Alta performance não tem nada a ver. Não tem nada a ver com trabalhar mais, não tem nada a ver com se dedicar mais, não tem nada a ver com pressionar mais, não tem nada a ver com mais cobrança, não tem nada a ver mais com suar mais. Então você vai entender hoje essa desconstrução da alta performance tradicional e construir junto comigo aqui o que é alta performance no final do dia. Você vai sair daqui hoje com uma estratégia de montar essa alta performance de uma maneira muito mais inteligente do que a vida toda a gente aprendeu nos livros, aprendemos com as aulas e até mesmo dentro do mundo corporativo. Uma crença que eu enfrento muito a partir desse momento que eu entendo que é alta performance e começo a construir essa jornada para desmistificar coisas que alta performance, que é contado sobre alta performance no mundo e até no Brasil, principalmente quando se fala para fazer frases prontas,
Alta performance, para crescer de verdade, não é trabalhar mais. Vamos falar o que não é alta performance, não é trabalhar mais. Alta performance não é se esforçar ao máximo. Alta performance não é bater meta o tempo todo. Alta performance não é sacrifício. Alta performance é equilíbrio. Eu vou repetir. Alta performance não é sacrifício. Alta performance é equilíbrio. Só que a maioria de nós, e eu inclusive, aprendeu que alta performance é entregar até o talo. É se matar. Eu lembro de um momento que eu performei, bati minhas metas e fui pedir um aumento para o meu chefe. Fui conversar com ele. Chefe, preciso conversar contigo. Eu tenho batido meta um atrás do outro aqui e acho que está na hora da gente pensar em um aumento, pensar em uma promoção, pensar em algum bônus aí. E eu saí daquela sala acabado, porque quando eu cheguei lá e contei que eu estava entregando o meu máximo, superando meus desafios, o meu gerente na época falou assim, a gente nunca sabe qual é o nosso máximo, Raul. A gente nunca sabe qual é o nosso máximo. Você nunca vai experimentar até o máximo, você vai correr atrás do máximo todo dia, isso é alta performance. Então não vem me dizer que você atingiu o seu máximo, você tem mais para entregar ainda, eu acredito em você. Eu sei que você pode mais. Isso não é nem um mínimo que você pode entregar muito mais. Eu espero mais de você. Me deu um tapinha nas costas e falou assim, te espero no topo. Ainda me entregou uma frase motivacional. Eu gosto dessa frase. Porque realmente o topo é lugar para poucos. E quando você chega no topo, você descobre que tudo aquilo que contam para você durante a jornada de alta performance é uma mentira. É uma mentira. E por isso que eu resolvi nessa live de alta performance te entregar um presente, te entregar uma grande oportunidade hoje, porque eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Eu preciso desconstruir aquilo que construiu na nossa cabeça. Alta performance não é te entregar o bagaço, não é sacrifício, não é enlouquecer trabalhando, trabalhar mais. Você conhece a historinha, né? Buscando sempre uma cenourinha nova, né? Buscando uma nova meta. Alta performance precisa estar sempre correndo, pressão. Deixa eu contar para ti uma metáfora agora. Imagina que alguém te conta, Raul, tem que buscar alta performance. Sempre tem que ter uma nova cenourinha para ir atrás. Né? Imagina que você botou um caniço aqui, uma vara de pescar com a cenourinha lá na ponta, você se arca para frente para correr, que nem um maluco. Dá teu máximo, corre com a varinha de pescar aqui nas costas, com a cenourinha na frente, tá sempre chega a tocar na cenoura, chega quase a tocar nela, corre cada vez mais. Como você quase consegue pegar, você o que faz? Você corre mais, se entrega mais, estuda mais, trabalha mais, dedica mais horas, se esforça mais. Lembra que eu falei no início aqui que alta performance não é sacrifício, é equilíbrio? Nessa cena que eu acabei de narrar para você, onde você está com uma vara de pescar nas costas, com uma cenourinha pendurada para frente, a cenourinha é a tua meta, é o teu objetivo. Você está correndo arcado que nem um louco, buscando, dando o teu máximo. Quanto mais você corre, você quase toca na cenoura, chega a lamber a mão na cenoura e não pega. Alta performance é equilíbrio, não é sacrifício. Imagina essa mesma cena, que você para, fica reto, a vara de pescar ergue, e a cenourinha vem até você, você pega ela. Sem esforço. Sem continuar, sem precisar correr mais. Claro que é uma analogia que eu estou falando aqui, mas é uma analogia muito usada, principalmente no mundo corporativo. E no mundo corporativo, você só espera a próxima meta. Você espera o próximo recorde. E quem está falando para vocês é alguém que fez toda a sua carreira batendo recordes, com times fantásticos, construindo histórias maravilhosas na minha carreira, consegui formar muita gente. Então, vocês estão me ouvindo bem? Cássio falou que a live caiu aqui. Para mim está rodando ainda, pode ser que está oscilando um pouquinho a internet. Cássio, eu anotei a tua resposta aqui, a tua pergunta aqui, eu vou te responder daqui a pouquinho, tá bom? Já boto aqui no meio do nosso contexto, já digo que é para você essa resposta. Então, quando a gente fala de alta performance, eu estou falando que alta performance não é sacrifício. Alta performance é equilíbrio. E hoje a gente vai desconstruir isso. E por isso que eu estou falando para você que alta performance é uma mudança cognitiva que a gente precisa fazer a tal nível que eu digo que é uma porta que se abre por dentro, porque é dentro de cada um de nós que a gente vai ter que abrir isso.
Obrigado, Amédio. Tudo que aconteceu com você sobre alta performance, tudo que você ouviu sobre alta performance, tudo que você sentiu e foi cobrado por alta performance, estava errado. Obrigado, Marco Antônio. Tudo que você ouviu sobre alta performance estava errado. Errado. Totalmente errado. Alta performance não é se arrebentar de trabalhar. Alta performance não é trabalhar mais. Alta performance não é fazer uma nova faculdade para entregar. Lembra da história que eu falei que fui pedir aumento e voltei de lá com a percepção do meu chefe que eu tinha entregado o mínimo, que eu podia muito mais? Toda vez que você passar por uma cobrança de alta performance, primeira coisa, separe alta performance de alto rendimento. Alto rendimento é curto prazo. Cobrança, pressão, normalmente é o que dá estresse. Normalmente é aquilo que tira o teu sono, que gera burnout, que gera um desgaste de saúde mental absurdo. Alta performance é longo prazo. E se é longo prazo, é uma construção. E se é uma construção, não pode ter pressão. Nada que é construído a longo prazo é pressionado. Ele tem uma estratégia. E é dessa estratégia que a gente vai falar hoje aqui. É isso que eu vou contar para vocês, o que precisa ser mudado na cabeça das pessoas. Eu quero te convidar para botar para o ladinho aí o que é alta performance na sua cabeça e construir comigo aqui o que é alta performance, junto comigo, do zero. Então, abra sua mente, relaxa um pouquinho. Como eu falei, pressão é necessário, mas tensão é péssimo. E normalmente as pessoas transformam o desejo de alta performance em tensão. Em tensão. Quanto mais você tensionar, menos resultado você dá. Mas a percepção é que você trabalha mais. E quando você tem na cabeça que alta performance é mais trabalho, adivinha? Tu acha que está no caminho certo. Uma pessoa está te pressionando, te amassando, te cobrando, e você trabalha mais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Me respondam se sim ou se não. Só coloca sim ou não no comentário. Você já percebeu que se você estiver trabalhando, se você pudesse trabalhar 24 horas por dia, parece que você teria 24 horas de trabalho para fazer? Se você tivesse ali dedicado a sua bancada de trabalho, a sua atividade, se você pudesse trabalhar, conseguisse trabalhar 24 horas por dia, não tem a impressão de que você teria trabalho por 24 horas por dia? Não é estranho isso? Se você finalizou seu dia, por que isso é maluco? Porque nós somos condicionados a confundir alta performance com mais trabalho, mais esforço, mais dedicação, mais cobrança, mais pressão. E é por isso que essa confusão está gerando uma sociedade de profissionais com burnout, com ansiedade, com a saúde mental extremamente acabada. Por isso que as pessoas hoje, por exemplo, estão fugindo do cargo de liderança. A liderança é um dos cargos que mais tem a obrigação, o dever de gerar performance nas pessoas. Como essas lideranças são construídas de maneira errada, disfuncional, elas passam adiante para os seus líderes, para a sua gestão, aquilo que elas entendem de alta performance. Lembrando que elas confundem muito alta performance com alto rendimento. Então, eles pressionam, acham que tem que entregar a curto prazo tudo na base da loucura, da pressão, tu estressa, tu quebra as pessoas. E quando a gente fala do papel da liderança, se o líder, se o gestor não tem isso muito claro, a equipe paga. Se o empresário não tem muito claro, a equipe paga. A própria Cássia falou assim, nossa, eu me pressiono muito, porque ela foi ensinada, tenho certeza, que resultado, que alta performance é abaixo da pressão, do estresse. Se você não tiver sob pressão, você não entrega. Está errado. Está errado. A construção da alta performance é equilíbrio. Se você puxar na sua cabeça, aí eu tenho certeza que quanto mais você pisa no pescoço das pessoas, o que você tira delas é grito, estresse e pessoas tensas, e muitas vezes você perde a pessoa. Quando você faz isso consigo mesmo, é porque você está repetindo um padrão que aprendeu, como eu aprendi. Ao comecei minha carreira, o que eu entendia é pressão, 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 pressão. Cada estrutura de negócio, cada modelo vai ter o seu modelo de pressão. O fato é que alta performance não tem a ver com pressão. Alta performance tem a ver com inteligência. Lembra que alta performance é longo prazo? É longo prazo. Agora você imagina um corredor de maratona, para quem corre um pouquinho aqui vai entender. Vamos fazer melhor. Vamos fazer para o mundo do carro, acho que é melhor. Imagina que você é um carro que tem um tanque de combustível limitado, é finito, né? E está cheio. E aí você sai correndo, você pisa até o talo no acelerador, queimando combustível. Queimando combustível.
sem parar para abastecer, sem parar para respirar, sem parar para pensar, sem parar para analisar. Pressão total no acelerador, porque eu quero alta performance no modelo que eu falei para vocês que foi ensinado errado para as pessoas. E hoje a gente vai aprender o jeito certo. E para quem ficar comigo até o final, ainda vou dar um presente no final dessa live para quem ficar comigo até o final. Então você está pressionando o acelerador, gastando combustível até o talo, sem poder parar. O que vai acontecer? Teu carro vai parar, vai dar pane seca. E por que vai dar pane seca? Porque você vai consumir todo o combustível no início da corrida, no início do processo, no início do andamento. Por que acontece isso? Por que acontece isso? Porque você está focado na alta performance, achando que alta performance é acelerar mais, é trabalhar mais, é ser mais tenso, é ser mais cobrado, é ser mais... não. Alta performance é equilíbrio e não é sacrifício. Alta performance é inteligência, não é pressão. Alta performance não é trabalhar mais, é trabalhar certo. E aqui está o grande desafio. Porque nós aprendemos a ser cobrados e reagir à cobrança. A maioria de nós reage bem quando é cobrado. A maioria de nós reage bem quando toma um puxão de orelha. Porque aprendeu que eu vou ser pressionado para entregar algo mais sempre. Então, o que a gente vai entender hoje aqui? Alta performance é equilíbrio. Se quiser escrever aí no seu caderninho de anotação, escreve. Alta performance é equilíbrio. Daí você fala assim, Raul, como é que eu vou estar equilibrado? Como é que eu vou gerar equilíbrio? E gerar alta performance. Eu preciso mexer o ponteiro, eu preciso fazer a coisa andar, a coisa subir, literalmente entregar resultado. Então, sem pressão não tem resultado. Se você recordar agora dos seus melhores momentos da vida, que você entendeu e entregou grandes resultados, eles chegam no momento que você respira, para e analisa. Respira, para e analisa. Parece que as coisas até fluem mais. Parece que até as coisas começam a fazer mais sentido. Porque quando você tensiona demais, você percebe a pressão, acha que está trabalhando mais e, consequentemente, entende que isso é resultado, que isso é mais pressão na cabeça, vou entregar mais. Eu falei há pouco tempo, se você trabalhar 24 horas por dia, tem trabalho 24 horas por dia para você fazer. Agora pensa comigo. Se eu estou trabalhando mais, se eu estou me esforçando mais, e o resultado de verdade, aquele resultado só não acontece da maneira que porque o esforço não é proporcional ao resultado, você percebe que eu estou matando a minha saúde mental, estou matando a minha saúde física. Então eu preciso mudar alguma coisa. E por que a gente não consegue entender isso? Porque a gente está repetindo um padrão. A gente aprendeu que alta performance é pressão, alta performance é cobrança, alta performance é estresse, alta performance é cobrar, é brigar, é pressionar, é pisar no pescoço. Alta performance é equilíbrio. Alta performance é equilibrar estratégia e entrega. Alta performance é longo prazo. Pressão, estresse, burnout, isto é trabalhar errado. Porque eu vou dar um exemplo para vocês que eu fiz muito. Eu vou contar uma história aqui eu já me orgulhei dessa história, tá? Eu já contei no bar, já contei por roda de amigos, já contei me orgulhando pra caramba dessa história. Fui assumir uma operação no Rio de Janeiro há muito tempo atrás, 2014, 2013. Uma operação bem complicada, bem complexa. E teve uns dias lá que eu tive que trabalhar muito. Eu era gerente, eu era o cargo máximo da filial, com mais de 1.000 funcionários. E eu trabalhei, gente, pasmem, 48 horas direto. 48 horas direto, sem parar. Parava só para fazer, né, a necessidade básica, 01, 02, comer alguma coisa e seguir, não sair de lá para tomar banho. 48, foi um pouquinho mais de 48 horas, tá? Um pouquinho mais de 48 horas. Trabalhando e dedicado. Porque na minha cabeça eu aprendi que alta performance é dedicação, é pressão, é... E quando a gente tem esse padrão de entendimento, quando a gente aprende assim, a gente faz uma coisa, a gente vive como se fosse um peixe dentro d'água sem saber que está dentro d'água. E eu me lembro quando eu terminei aquele dia, as 48 horas de trabalho, na verdade foram quase 50, eu cheguei e me senti feliz. Olha só, pense comigo. Eu fiquei 48 horas trabalhando que nem um cavalo. Para entregar uma atividade, para cumprir uma tarefa que eu tinha uma missão para aquilo, porque eu entendi que aquela dedicação é que vai significar o simbolismo da alta performance.
Não contei para vocês aqui agora que naquele dia que eu passei, naqueles dias que eu passei 48 horas trabalhando direto, minha esposa estava com 6 meses de gravidez, sozinha em casa, mas ela também é maluca quanto eu, me apoiava na época. E hoje, quando eu olho para trás, eu me sinto um ridículo. Eu me sinto um idiota mesmo, porque eu falava com orgulho dessa história. Eu já contei essa história em palestras de uma maneira positiva, hoje eu estou contando de uma maneira negativa. Porque aqui é outra coisa, a gente precisa desconstruir algumas coisas para construir outras. E por que eu estou falando para vocês que essa mudança é uma porta que se abre de dentro para fora? Porque precisa estar muito claro para dentro da gente. Para alta performance acontecer, precisa ter equilíbrio. Porque senão você vai ser só um suco de laranja, vai acabar no bagaço. A Cássia estava comentando aqui que nem almoça. Agora conta para mim quantas vezes esse almoço valeu a pena de verdade. De verdade, esse almoço que tu não cometeu, que tu não se dedicou, que tu não parou para comer, se alimentar e cuidar do teu corpo. Quantas vezes de verdade valeu a pena, que pagou esse preço e que se você não pagou, você vai pagar em algum momento. Só que essa história, essa ilusão de alta performance, eu já fiz isso, eu passei dias sem almoçar. Eu já deixava de tirar a hora de almoço porque aquela hora eu tornava ela útil. Isto é uma doença. Isso é uma doença. Só que é uma doença que ela é produzida na gente. E por isso que a alta performance é um processo de longo prazo. E esse padrão que a gente repete um padrão focado em alto rendimento. Então eles querem uma atenção de curto prazo para entregar a longo prazo. Nunca a conta vai fechar. O que vai acontecer é pessoas ficando doentes, mentalmente acabadas, e por isso que o aumento do burnout está absurdo nas empresas. Porque trabalhar com alta performance não é trabalhar mais, é trabalhar certo. É trabalhar certo. Só que nem todo mundo está pronto para essa conversa. E eu lembro quando eu voltei dessas 48 horas direto de trabalho, sem parar, eu lembro que eu contei para o meu diretor na época o que ele me disse, me lembro até hoje essas palavras. E as coisas vão começando a fechar. Ele deu um tapinha nas minhas costas e falou assim, eu escolhi o cara certo para a missão. Eu vou provocar vocês aqui um pouquinho hoje. Muitas vezes a gente foca na alta performance, seguindo um padrão que nos ensinaram, que é do tempo da escravidão. É como se você tivesse que se dedicar para não ser punido. E transforma o trabalho na punição. E essa punição é cada vez trabalhar mais. É cada vez se arrebentar mais. E aí o que acontece muito? Muitos de nós viram empreendedores. Faz a transição, né, de funcionário, CLT para PJ, para profissional. E a gente carrega essa escola junto. O que você aprendeu lá dentro do mundo corporativo, dentro do mundo empresarial? Que alta performance é trabalhar mais, se dedicar mais, estudar mais horas de trabalho, mais horas de dedicação, mais gente focada, disciplinado, motivado. Aí você monta o seu negócio, o que você faz? Repete o mesmo padrão. Você vai entender que alta performance é trabalhar mais, se dedicar mais, se esforçar mais, se matar mais. Só que ainda você conta uma história para você mesmo. Pelo menos agora eu estou me matando para mim mesmo, pelo menos estou matando para o meu negócio. Esse padrão comportamental, essa visão de alta performance, ela foi construída de uma maneira e ela chega a ser covarde. E, infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam isso. E, naturalmente, muitos empresários já se ligaram nisso e estão trabalhando para desconstruir isso de maneira estruturada. E quando eu falo para você que alta performance não é sacrifício, mas sim equilíbrio, se percebeu que muito da vida de um colaborador, de um funcionário, as pessoas reagem melhor quando são cobradas, reagem melhor quando são pressionadas, reagem melhor quando são tensionadas. Se você lembrar das histórias, o escravo rebelde, ele seguia a ordem do senhor de engenho, senhor do feitor, a partir de uma chicotada. Então a gente repete um padrão dentro do processo de trabalho que aprendemos num processo escravo. E isso não paga o preço, que eu vou perguntar para vocês agora, quantos de vocês dedicaram a vida, ou anos da sua vida, a sonhos de outras pessoas, a viver sonhos de outras pessoas, entregar os melhores anos da sua vida. Eu já deixei de ir aniversário de filho,
Já deixei de ir a jantares de família por conta do trabalho. Me arrependo nem um pouco, porque eu aprendi muito com isso. Mas quando eu olho para trás, se eu tivesse alguns conhecimentos que eu tenho hoje, alguns entendimentos, eu teria feito muito diferente. Não dá para voltar atrás, mas eu tenho um compromisso de nessa posição que eu estou agora, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo líderes, desenvolvendo empresários, desenvolvendo negócio, de poder dar a opção para as pessoas não cometerem os mesmos erros que eu cometi. E conseguir gerar alta performance sem se matar, sem matar as pessoas. Por quê? Porque alta performance é longo prazo. E as pessoas aprenderam muito sobre pressão do alto rendimento. Querem render, queimar todo, e aí começa muito que algumas empresas ainda cometem. Você entrega o seu melhor, ainda depois é demitido. Troca por outro. Você já deve ter ouvido falar de algumas histórias. Se você morresse hoje na sua empresa, segunda-feira você estava substituído. Por que isso acontece? Porque performance precisa estar vinculada a propósito. Performance de verdade precisa estar vinculada a propósito. E nem todas as empresas estão afim de propósito. Querem só performance. E performance é como trocar pneu. Ficou careca, troca o pneu e a vida segue. O carro continua andando. Então eu não preciso destruir as pessoas para construir uma empresa. Eu não preciso destruir a minha vida para construir um sonho. Eu não preciso destruir a minha saúde mental para construir um propósito. Se você entender que se você está trabalhando demais para buscar alta performance, você está trabalhando errado. Ponto. Esta é uma sentença. Esta é uma sentença. Se você está trabalhando demais, se esgotando demais, achando que isso é alta performance, você está trabalhando errado. E alta performance é trabalhar certo, não trabalhar mais. Alta performance é equilíbrio e não sacrifício. E esse conceito, esse entendimento, ele muda o jogo. Ele muda o jogo de uma maneira que você confronta a sua programação. Lembra que eu falei no início aqui? E de novo, para quem está no início vai ficar comigo até o final, vai receber um presente meu aqui no final da live. Se eu entendi que alta performance é equilíbrio e não sacrifício, se eu não estiver buscando alta performance pelo equilíbrio, eu não estou construindo algo a longo prazo. Eu não estou construindo algo a longo prazo. Se você queimar toda a sua energia no curto prazo, a longo prazo, você vai trabalhar mais e entregar menos. Vamos fazer aqui a analogia. Se você entregar toda a sua energia no curto prazo, se arrebentar, no longo prazo, a sua performance tende a cair. No mundo empresarial, você é substituído. Na sua empresa, ela vai fechar. Na sua vida familiar, você vai quebrar a sua família. Na sua saúde física, você vai ficar doente. Na sua saúde mental, você vai enlouquecer, vai ter um burnout, vai entrar em depressão. Porque você tensiona demais a curto prazo e não pensa no longo prazo. E a vida é uma jornada. Negócios é uma jornada. Carreira é uma jornada. Então é fundamental entender esse conceito de que alta performance não é sacrifício, porque ele é uma jornada de longo prazo. De longo prazo. Então, por que, por exemplo, um maratonista, alguém que vai correr uma jornada de longo prazo, que é a corrida mais longa, aí, um triatlo, por exemplo, ele não pode queimar toda a energia dele na primeira parte da prova, senão ele não termina a prova. Isso é tão óbvio, mas que muitos de nós, por ter um padrão de confundir alta performance com mais pressão, mais entrega, mais dedicação. Lembra da história que eu falei que eu fui pedir um aumento para o meu gerente? E ele falou assim, Raul, mas qual é o teu máximo? Eu falei, poxa, chefe, eu estou entregando meu máximo. Estou batendo minhas metas, estou entregando meu máximo. Eu olho para o lado e eu vejo que eu sou mais dedicado. Eu olho para o lado e vejo que eu sou aquela pessoa que está acima da média. Está na hora de a gente conversar sobre a minha posição, conversar sobre meus rendimentos. Inclusive, eu uso esse case para ensinar como é que se pede aumento para chefe. Se um dia você quiser, você me procura que eu vou ensinar você a pedir aumento para chefe. E não tem nada a ver com performance. Mas voltando aqui, saio de lá e o chefe me fala o seguinte, cara, eu sei que tu é dedicado, eu sei que tu é esforçado, mas olha só, tu nunca vai saber o teu máximo. Tu nunca vai saber o teu máximo. Realmente, será que é o teu máximo? Eu acho que tu pode muito mais que isso. Muito mais que isso. Daí tu sai de lá e adivinha o que eu fui fazer? Saio da sala do chefe, achando que entreguei meu máximo, e eu descubro que eu estava entregando o mínimo.
Olha a diferença de expectativa, né? Claro que ele também foi treinado para fazer o quê? Toda vez que alguém está num limite, o que a gente faz? Dá outro limite para a pessoa, dá outro teto para a pessoa. Porque a gente confunde isso com alta performance. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Saí da sala dele, o que eu fui fazer? Fui estudar mais, fui trabalhar mais, fui buscar que tipo de dedicação, que tipo de disciplina não tava tendo bem, que tipo de comportamento precisava mudar para performar mais. Comecei a ser voluntário para mais coisas, para aprender mais. Então, o que eu fui fazer? Fui buscar mais trabalho. Então, eu fui lá, entreguei meu máximo, entreguei todas as metas, voltei de lá, sabendo que eu poderia mais. O que eu fiz? Entendi que mais era mais trabalho, estudar mais, me dedicar mais, me esforçar mais. Por quê? Porque esse é um padrão que nós aprendemos. Nós aprendemos que alta performance é trabalhar mais, se arrebentar mais, dedicar mais horas de sono. Isso está errado. Alta performance é equilíbrio, não sacrifício. Alta performance é trabalhar certo, não é trabalhar mais. Alta performance tem a ver com longo prazo, não com tensão a curto prazo. Quando você muda isso, você não sabe nem construir mais a sua atividade. No primeiro momento que eu comecei a entender isso, eu comecei a olhar para a minha rotina, para o meu dia a dia, para minhas equipes. Eu falei, nossa, como é que eu vou? Eu não sei, bagunçou minha cabeça. Para eu tirar a alta performance das pessoas, eu não posso pressioná-las. Para eu conseguir produzir alta performance, eu tenho que pensar mais a longo prazo, mas e as atividades do dia a dia, como é que eu vou manter as pessoas motivadas? Todo esse processo de entendimento, eu precisei desconstruir muitas coisas. E por isso que eu estou falando que essa mudança de padrão ela é uma porta que se abre por dentro. Porque dentro de cada um de nós tem uma construção do que é alta performance. Você sabe o que é alta performance para você? Eu tenho certeza que você vai responder coisas assim. É trabalhar mais, dedicar mais, bater meta, estar disciplinado, focado. Isso são meios para um monte de coisa. Você está sendo esforçado por 5 horas ou por 10 horas faz muita diferença. Você estar focado em algo por 4 horas ou por 24 horas faz muita diferença. Então não é o foco, não é a dedicação, é como você foca e como você se dedica. E por isso que alta performance não é sacrifício, é equilíbrio. Toda vez que você tiver um equilíbrio no processo, você vai entregar mais resultado. Só que a maioria de nós não foi treinado para isso, nós repetimos padrões que nós aprendemos. E lembra que eu faço uma comparação, inclusive, com um escravo. Você acha que você está sendo pressionado, você trabalha mais, você acha que vai ter mais resultados, está errado. Você conhece a história do lenhador, que para produzir mais ele precisa parar, afiar o machado e continuar fazendo o seu trabalho? Porque só se ele trabalhar mais, der uma machadada na madeira, o machado vai perdendo o fio. E nesse sentido, se você está trabalhando em alta performance, buscando alta performance para a sua vida, para a sua carreira, para o seu negócio, em que momento você afia o machado? Em que momento você para abastecer seu carro? Em que momento você organiza as coisas para gerar minimamente equilíbrio no seu negócio ou na sua vida pessoal? Em que momento você faz isso? Deixa eu dar um conselho para você, se você me permitir. Eu estou desde o início do nosso bate-papo aqui às 8 horas da noite falando para você que alta performance é equilíbrio e não sacrifício. Que alta performance é trabalhar certo e não trabalhar mais. Que alta performance não tem nada a ver com mais dedicação, mais estudo. Alta performance tem a ver com inteligência e estratégia. Então eu vou te dar um conselho aqui de amigo. Não descubra tudo isso que eu estou falando pelo caminho ruim. Perdendo emprego, perdendo saúde, perdendo família, perdendo a paz. Não descubra por esse caminho. Trabalhe antes para acontecer. Para não acontecer isso com você. Não troque a sua vida por sonhos de outras pessoas. Não troca os teus melhores anos por projetos de outras pessoas. E eu vou te dar um conselho bem duro aqui, principalmente para quem ainda é CLT ou para quem tem um negócio e vive dentro desse negócio. Você tem uma vida hoje que ela precisa ter um equilíbrio e um entendimento. Você tem que ter uma carreira dentro da vida e não uma vida dentro da carreira. Você tem que ter um negócio dentro da sua vida, não uma vida dentro do negócio.
Eu vou repetir, você tem que ter uma carreira dentro de uma vida e não uma vida dentro de uma carreira. Você tem que ter um negócio dentro de uma vida e não uma vida dentro de um negócio. Esse é um desafio de entendimento. E por isso que essa mudança de padrão é uma porta que se abre de dentro para fora. Eu não sei que sacrifício você está fazendo hoje, eu não sei que gás você está matando hoje, eu não sei que relacionamento você está matando hoje, eu não sei que vida que você está espremendo buscando auto performance hoje. Mas se você estiver fazendo sacrifício, você está trabalhando errado. Se você estiver fazendo sacrifício, sofrendo para entregar alta performance, você não está em equilíbrio e naturalmente você não está performando. Naturalmente, você vai chegar em algum momento e vai cansar. E se você for empregado, você perderá o seu emprego. Se você for um empresário, você poderá jogar fora toda a construção que você está trabalhando há muitos anos para ter. Alta performance é equilíbrio, não sacrifício. Raul, como gerar o equilíbrio? Como eu buscar esse processo? Como é que eu faço para equilibrar minha vida? Se você entender que alta performance não é trabalhar mais, é trabalhar certo, aqui tem uma primeira resposta. Se tu está trabalhando mais para buscar alta performance, está trabalhando errado. Se você olhar para todas as atividades, tenho certeza que você está trabalhando errado. Por que eu estou falando isso para você e estou sendo duro dessa maneira? Porque você vai repetir um padrão e não vai achar outra saída. Se você, a partir de hoje, que trabalha duro, que se dedica mais do que o máximo, e de novo, se você ficar 24 horas, você ter trabalho 24 horas. A partir de hoje, tomar uma decisão. Eu vou buscar gerar resultados pelo equilíbrio. Anota isso, eu vou buscar gerar resultado pelo equilíbrio. Que equilíbrio, Raul? Saúde física e mental, saúde em negócios e vida particular. Porque imagine comigo agora aqui, ó. Se você tiver lembrado do seu primeiro dia de trabalho e de hoje, o seu estado físico e mental era completamente diferente. Você vai se gastando no meio do caminho. Certo? Eu não sei. Imagina, eu tenho 25 anos de mundo de carreira. Os meus primeiros dias, a minha energia, a minha motivação, nossa, eu não sei se alguém era mais do que eu. Eu desafio. A minha vontade, nossa, era um cavalo, era uma patrola. A minha energia hoje, depois de 25 anos, não é tanto assim. Então, quando eu comparo as energias, eu vou estar mais desgastado hoje, mais cansado hoje. Mas pensa comigo, com o passar do tempo, a gente não deveria aprender a trabalhar mais fácil? Trabalhar melhor? Conseguir os atalhos? Por que eu estou mais cansado do que lá no início? Porque eu estou trabalhando errado. Porque eu estou focando em buscar resultado por entregar mais dedicação, em vez de pensar mais na estratégia, em vez de pensar mais no meu processo de negócio, em vez de pensar mais na minha carreira de maneira estratégica. Então, por quê? Porque eu tenho um padrão de que alta performance é trabalhar mais, é brigar mais, é se dedicar mais, é não almoçar, é não dormir, é estudar mais. Assim como a história que eu contei do gerente que eu saí da sala dele entregando o meu máximo, e depois ele me colocou dizendo que eu estava entregando o meu mínimo, que eu tinha muito mais, é a verdadeira corrida dos ratos. Só que a gente não consegue fugir porque a gente aprendeu assim, é um padrão. E para a gente mudar um padrão, a gente precisa ter consciência e depois quebrá-lo. Consciência e depois quebrá-lo. Primeiro você toma consciência, olha, estou repetindo um padrão. Raul contou na live dele lá, estou extremamente incomodado, estou desconfortável. Ele falou que alta performance é equilíbrio e não sacrifício. A minha vida toda eu vivo sacrifício. A minha vida toda eu vivo no limite. Minha vida toda não tem ninguém mais dedicado do que eu. Isso não é alta performance? Não. Não é alta performance. Trabalhar mais, dedicar mais, não é alta performance. Não é alta performance. Pressão, não é alta performance. Bater meta todo mês, não é alta performance. Alta performance é equilíbrio. Se eu pudesse ser mais dramático com você hoje, é como se você ganhasse o campeonato e não pudesse pegar o troféu. É como se você ganhasse o campeonato e não pudesse ganhar o troféu. Lembre-se, alta performance é longo prazo. Se você hoje trabalha mais, sacrifica mais, desgasta mais,
Está errado, porque hoje você sabe mais do que sabia no início. Hoje você sabe mais do que sabia no início. A lógica diz o seguinte: se eu tomo mais conhecimento, se eu aprendo mais sobre determinadas coisas, o meu esforço tem que ser menor. O meu esforço tem que ser menor. Por que quanto mais o tempo passa, parece que eu estou mais cansado, estou mais desgastado, porque eu estou trabalhando errado? Porque ainda o meu cérebro, de maneira consciente ou até inconsciente, muitas pessoas fogem para o trabalho. Muitas pessoas têm problemas em outras áreas e acham no trabalho uma fuga para se punir. E aí trabalham 20, 18 horas. Mas o problema está em outro lugar, porque está com a vida desequilibrada. Eu já tive momentos que eu era mais feliz no trabalho que na minha casa. Vocês acham que uma casa é equilibrada, sendo assim? Imagina um pai de família, um marido, estar mais feliz no trabalho, na companhia de estranhos, do que estar no seu lar. Isso é uma vida desequilibrada. Alta performance é sobre equilíbrio, não sacrifício. E nesse sentido, você que está comigo até agora, no link da bio, eu tenho um grande presente para você. Você que está comigo até agora, eu tenho um grande presente para você. Porque se você sacrifica hoje, você aprendeu que não tem nada a ver isso com alta performance, você vai receber esse presente. Você que foi disciplinado e que conseguiu ficar até aqui. E esse presente não é sacrifício nenhum. Estou entregando para você uma oportunidade de, além de enfrentar e entender que sacrifício não tem nada a ver com alta performance, vai ter a oportunidade de conseguir lutar contra isso e reescrever a sua história ou de outra pessoa que você possa ajudar. Clica no link da bio que você vai ter uma grande surpresa e tem a ver com isso que eu estou falando. Foi só a pontinha do iceberg. Eu não quero, enquanto treinador, mentor, ver as pessoas ficarem um bagaço, perder as suas famílias, suas carreiras. Eu conheço gente com 20 anos de casa e foi demitido por alguém que vai ser a metade do preço. Ele formou a vida toda. Tem uma carreira maravilhosa. É um profissional extremamente qualificado. Só que o pneu gastou. Ele não performa como no início. Porque na cabeça dele, a performance tem a ver com se dedicar mais, tem a ver com correr mais, tem a ver com ter mais horas. Só que isso é uma história que nos contaram e a gente acreditou. E eu quero ajudar hoje a você a desacreditar nessa história. Eu quero desconstruir a história da alta performance. Alta performance é equilíbrio, não é sacrifício. Alta performance é qualidade de vida. Alta performance é negócio próspero. Alta performance não são pessoas acabadas, com burnout, com saúde mental afetada. Alta performance é inteligência. Alta performance é trabalhar certo. Alta performance não é trabalhar mais. Só que a gente não aprendeu. Tanto que a gente não aprendeu que não faz nem sentido, às vezes, quando a gente fala. Até incomoda. Como assim não é trabalhar mais? Como assim não é só ser mais focado? Como assim não é estudar mais? Como assim não é entregar até a última gota do sangue com alta performance? Porque está errado. A vida toda a gente aprendeu errado. E para você que ficou até aqui, clica no link da bio. Tem um baita de um presente para você, uma baita oportunidade para você, quem sabe, mudar o jogo da sua vida, mudar o jogo da sua carreira, do seu negócio, a partir desse entendimento. Quero dizer para você, num resumão dessa live, toda vez que você ouvir alta performance, separe do que é alto rendimento. Alto rendimento é um tiro, curto prazo. E às vezes a gente vai precisar ter alto rendimento para bater uma meta, fechar um detalhezinho. Mas isso não pode ser essa tensidade, esse nível de pressão, ele não se sustenta a longo prazo. Tu mata pessoas, mata negócios, mata equipes. Não existe isso. E muitos líderes confundem alto rendimento com alta performance e acham que a atenção tem que ser todo dia. Sabe aquela loucura, aquela pressão? Isso não é inteligente. Isso não é estratégico. Por quê? Porque alta performance é longo prazo. Alto rendimento é curto prazo. Se eu boto uma estratégia de alto rendimento num processo de longo prazo, que é alta performance, eu mato a equipe, eu mato o negócio, eu arrebento as pessoas, eu acabo com a saúde mental das pessoas. Só que nós aprendemos assim. Sabe aquela frase, pelo amor ou pela dor? A maioria de nós escolhe a dor, porque nós fomos doutrinados a isso, doutrinados. E eu quero quebrar esse padrão com você. Quero tirar você dessa prisão, porque eu me libertei. E eu quero libertar mais gente. Quero tirar mais gente desse negócio. Porque as pessoas merecem. Principalmente as que se dedicaram e sacrificam a vida toda pelo trabalho, pelas suas carreiras, merecem
ter uma vida de qualidade, merece ter o domínio das emoções, merece ter o domínio da sua carreira, dos seus negócios, das suas mãos, sem sacrificar a saúde mental, sem adoecer para isso. Só que para isso acontecer, precisa ser reaprendido determinadas coisas. Precisa ser reaprendido determinados mindsets, modelo mental. E todo o nosso comportamento precisa ser reescrito. Então, em algum momento da vida, isso vai ser confrontado. Qual é o problema? Que normalmente quando a ficha cai, quando a conta chega, a gente está num momento um pouco mais frágil, fisicamente e até mentalmente. A gente tem mais coisas a perder do que jogar tudo pro ar. A gente já tem família, já tem conta, já tem casa para pagar, já tem um sonho, já tá numa idade que talvez não seja o momento de arriscar tudo. Então, o que a gente faz? Se acovarda. O que a gente faz? Não quer brigar contra o padrão e volta para casa e faz o quê? Trabalha mais. Se dedica mais. Vai fazer MBA com 50 anos de idade. Vai fazer mais um curso com 45 anos de idade. Vai trabalhar mais algumas horas. Vai estudar no final de semana. Porque foi isso que nos ensinaram. Foi isso que nos contaram. E isso é covarde. Isso é covarde. É injusto com os trabalhadores. Mas também tudo bem. A gente está num país que não se investe em educação empreendedora, não se investe em educação financeira, não se investe em um monte de coisa. Mas a gente tem a oportunidade. Depois que você toma consciência, você tem uma responsabilidade de tomar uma decisão. Agora que você tem consciência que a vida toda você aprendeu que a alta performance era uma prisão, era algo errado, que falaram para você que a alta performance era trabalhar mais, dedicar mais, suar mais, e na verdade é equilíbrio. Porque toda pessoa que está equilibrada, fisicamente, mentalmente, toda pessoa que está equilibrada, emocionalmente, toda pessoa que está equilibrada no trabalho e em casa, performa mais. Performa mais. Então, por que eu preciso pagar pessoas que contam isso para você também? O que acontece? Pessoas com burnout, pessoas esgotadas, negócios próximos quebrando, porque as pessoas estão no último da sua energia, porque elas acham que precisam fazer mais, meu negócio precisa crescer, eu preciso expandir minhas vendas, eu preciso aumentar. Para onde elas vão? Fazem que nem eu quando saí da sala do meu gerente. Volta e trabalha mais, volta e se dedica mais, volta e estuda mais. Só que isso é errado. Isso é errado. O meu gerente estava errado, eu estava errado e você está errado. Alta performance é equilíbrio, não sacrifício. Alta performance é trabalhar certo, não é trabalhar mais. Não tem nada a ver com isso. Quanto mais equilibrado a sua vida, a sua mente estiver, mais performance você terá. Mais performance você terá. Quanto mais equilíbrio, mais performance. Meu último hack da noite. Mais equilíbrio, mais performance. Menos equilíbrio, mais sacrifício. O que você escolhe para você? Performance ou sacrifício? Trabalhar mais ou trabalhar certo? Ter uma vida próspera ou viver numa prisão de um padrão que vai só exigir e gastar você até o fim da vida? E talvez você receba uma plaquinha. Talvez alguém lembre que um dia tinha uma empresa legal, o dono até era um cara bem trabalhador, ficava até meia-noite trabalhando aqui, mas fechou, quebrou. Essa história, não deixa ela acontecer. Porque trabalhar certo é trabalhar com inteligência. Só que contaram para nós, quando a gente vai buscar alta performance, precisa aumentar a venda, é trabalhar mais, estudar mais. Esquece. Isso está errado. E eu quero, junto com você, construir o certo. O melhor que a gente tem hoje é buscar o equilíbrio. Com equilíbrio, você vai entregar mais. Com equilíbrio, a sua performance melhora. Com equilíbrio, você vai ter qualidade de vida e com equilíbrio, você vai conquistar o que precisa. Isso é alta performance. Gente, a gente está chegando ao final da nossa live. Se você clicar no link, você tem um presente para você, extremamente de coração. Não estava programado, mas hoje eu decidi, por causa do tema da live, eu estou desconstruindo algumas coisas em relação à alta performance, estou trazendo para você a oportunidade de conquistar essa liberdade e entender cada vez mais que o equilíbrio é o que gera resultado. Clica no link da bio e aproveita esse presente que eu estou deixando para você aqui. Quero agradecer para quem foi comigo até aqui, foi um prazer, é um tema que eu adoro. Espero, para quem está vendo gravado, que você consiga ter capturado o que a gente passou nessa aula e espero vocês terça-feira que vem. Terça-feira que vem tem mais novidade, tem mais uma oportunidade para você aí. Boa semana, cuida da saúde mental, cuida da saúde física, deixa Deus entrar na tua vida, cuida de quem te ama, cuida de você. Se você não cuidar de você, quem vai cuidar, né? E trabalhe certo, não trabalhe mais. Alta performance não é sacrifício. Alta performance é trabalhar certo.
Alta performance é sacrifício, alta performance é literalmente trabalhar certo. Tá bom? Equilíbrio. Isso é alta performance. Abraço, beijo no coração de vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.